Olá! E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Vou aqui organizar aqui meu tripé. Nem digo pra vocês o que é meu tripé, um dia eu conto. Estamos aqui, mais uma terça-feira, né? Mais um dia. Eu não sei se eu já tinha falado pra vocês, mas eu estarei fazendo a leitura dos Salmos só terça-feira. Toda terça-feira eu estarei aqui. E como hoje é terça, né? Então, vamos ver os Salmos 10. O título desse salmo é Oração Pedindo Justiça. Olha só. E fala assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele, em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja nas suas garras, cai os necessitados. Diz ele, no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que as descubras de tudo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, os desejos dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar terror. Pausa para tossir, perdão. Gente, no Salmos 10, né, quando eu li ele, eu falei para vocês que eu sempre estaria trazendo para vocês as lições, algo que eu sentisse, sabe, que me tocasse mais, né? E nesses Salmos, né, que é um Salmos, é uma oração pedindo justiça, né? O salmista aqui está falando: Senhor, o perverso está aí, se gloriando, o ímpio está aí, né, fazendo as coisas e tal. E assim, quem nunca viveu esse momento, né, de você às vezes ver uma injustiça, ver que o ímpio, ele está se dando bem nessas coisas, ele está prosperando, ele está caminhando, enfim. Mas o que adianta, né? É aquilo. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a salvação. Então o ímpio, ele não é uma referência para nós de justiça, de nada. E nesses Salmos, no versículo 14, ele fala assim: Tu, porém, tens visto isso porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Deus sempre vê. Eu sei que isso é muito clichê, mas Deus sempre vê. Não há nada que esteja encoberto diante dos olhos do Senhor. E isso me dá um temor, porque assim, às vezes nós julgamos muito as falhas das outras pessoas, né?
Mas nós também temos que estar atentos ao que nós estamos fazendo, que tipo de injustiça talvez nós estamos cometendo, porque nada está encoberto diante dos olhos do Senhor, nem as coisas que nós julgamos dos outros que estão erradas, e nem as nossas também. Então, meu querido, vamos vigiar. E aí ele fala que a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. E eu lembro que quando eu li esse salmo, eu orei e falei assim: Senhor, eu estou me entregando a ti mais uma vez, e eu quero me entregar todos os dias, não porque eu viva sempre desamparado, eu não estou desamparado, é justamente por saber que eu tenho um Deus nos céus, que eu sirvo a um Deus soberano, magnífico, maravilhoso, que eu sei que eu não estou desamparada. E aí eu fiz essa oração e falei: Senhor, eu me entrego a ti, me entrego, porque o Senhor nunca me desamparou. Houve momentos sim que eu achei que eu estava só, mas eu nunca estive só. Deus sempre esteve lá. E Ele também sempre esteve com você. E Ele fala que quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que as descubra de todo. Mais uma vez, não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. E se houve algum mal que fizeram com você, se houve algum mal que tentaram fazer, né? E às vezes até conseguiram, né, fazer alguma parte ali daquele mal, né? Mas saiba que Deus, Ele quebra o braço do perverso. Infelizmente, às vezes nós convivemos com algumas pessoas assim, né? Às vezes nós estamos até cercados de pessoas assim, estão ali ao nosso redor, igual o capiroto, caçando o medo de nos destruir, mas é Deus que quebra o seu braço. Não, gente, não compensa. A maldade, ela só traz morte, e ela não traz só, às vezes, a morte física, né? Como nós podemos ver, né, diante desse mundo que nós vivemos hoje, como aquela frase, o crime não compensa, né? Muitas vezes a pessoa ela paga com a sua própria vida, mas a pior morte ainda é a morte eterna, né? Que é o pecado, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, meu amigo, não compensa. E o Senhor, Ele é rei, e Ele continua reinando. E um rei, ele tem uma característica que ninguém mais tem, a soberania. Deus é soberano. Ele tem o poder, Deus é poderoso. Então, quando Deus quer, quando esse rei, que é o nosso Deus, quer, Ele manda, assim, quebrar o braço do perverso, Ele acaba com o perverso, e Ele faz justiça, e Ele defende um bom rei, um rei justo, e não há rei mais justo do que o nosso Deus Yahvé. Ele é defensor, sim, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos desamparados, né? Essa é uma característica inerente ao rei. Então, por que não? Por que não adorar a esse rei? Por que não buscar mais desse nosso rei, desse nosso Deus, que é tão justo, que a sua justiça é perfeita, tudo é perfeito, né? E que nos convida a viver uma vida não é bem essa palavra, mas assim, a viver uma vida de não solidão. Depois que você conhece a Deus, Jesus e o Espírito Santo, você nunca mais estará só. E é esse meu recado de hoje. E se entregue sempre a Deus. Se entregue de verdade. Busque se entregar cada vez mais. Busque viver muito mais tempo com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Rei. Porque você não vai perder nada. Você só será abençoado. Sabe? Eu não estou falando só bênçãos, enfim, como eu já falei aqui. Assim, mas a maior bênção de você ser encontrado por Deus, de você aceitá-lo a Jesus como seu único Salvador, a maior bênção é
poder ter esse relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e ter a oportunidade da salvação eterna. Tá, meus queridos? Então é isso. E não se esqueça que você é abençoado para abençoar outras pessoas. E eu nunca pedi isso aqui, mas eu vou pedir agora. Se inscreva aqui se você não é inscrito, se você ouviu essa palavra, se você foi abençoado, se inscreva. Deixa aí um likezinho, um joinha, tá? Que aí você vai estar me ajudando e podendo fazer com que outras pessoas ouçam essa palavra, tá bom? E é isso de já, eu agradeço. Tchau, tchau.